É o Jornal A Crítica no terceiro Congresso dos Municípios, que está sendo realizado aqui no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. Prefeitos, vereadores de várias regiões aqui do nosso estado estão vindo até Campo Grande participar desse congresso que já vem movimentando bastante a nossa cidade também. E um dos visitantes, um dos participantes desse congresso é o vereador do PSDB, lá do município de Maracaju, Robert Zima, muito conhecido inclusive aqui da casa. Muito bom dia, vereador, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, para mim é um privilégio, sempre sinto honrado de estar aqui junto com vocês, porque realmente me sinto em casa, porque sempre tiveram esse espaço para que a gente pudesse falar do nosso trabalho, das ações que a gente realiza. E hoje poder participar de um congresso de tão grandiosidade como esse, que movimenta o estado inteiro e realmente traz informações e discussões que são necessárias para os municípios, onde tanto o poder legislativo como o executivo, secretariados de modo geral, pode entender essa nova gestão pública, né? Onde uma vez um professor de judô me falou, você não precisa errar para aprender, você pode olhar o erro dos outros para poder corrigir, de repente, uma falha que você vai ter lá na frente. Então, essa discussão com congressos como esse são importantes, porque, às vezes, uma determinada ação que está dando certo no município pode ser levada para Maracaju, como Maracaju também pode ser referência em outras ações para outros municípios, né? Muito bem. Vereador, vamos começar falando um pouquinho mais sobre o seu trabalho lá no município de Maracaju. O senhor foi reeleito, está na Câmara dos Vereadores, já foi presidente, inclusive, da Câmara dos Vereadores. Estamos aí encerrando praticamente o ano de 2025. Qual que é o principal balanço que o senhor faz desse primeiro ano após ser reeleito? Primeiro, é de muito aprendizado. Hoje estou me preparando para projetos maiores e buscando realmente me capacitar, onde a gente precisa realmente evoluir discussões de políticas públicas que são mais voltadas à população. E nesse sentido a gente realmente, desde o primeiro mandato até hoje, a gente tem buscado realmente olhar pela população de modo geral, seja desde a classe C, D e a classe A, porque a gente realmente vê o município de Maracaju numa proporção de desenvolvimento tão grande e, consequentemente, a gente tem que levar a população de modo geral para isso. Seja envolvendo a educação, saúde, o esporte, a inclusão social. E, nesse sentido, a gente realmente tem pautado essas bandeiras dentro do nosso mandato. E uma delas, a questão principal, é a inclusão social, a inclusão de modo geral, como os autistas. E, realmente, a gente tem esse privilégio de abraçar essas causas e trazer esse desenvolvimento. Então, olho 2025 como positivo, mesmo com todas essas dificuldades que vários municípios, inclusive o nosso estado, vem passando, e a gente vê realmente ainda ações, ainda desenvolvimento que traz benefícios para a população de modo geral. O vereador, o senhor tocou aí num ponto muito importante, que é uma das suas principais pautas, né? O senhor luta bastante, eu acompanho o senhor nas redes sociais, eu vejo que o senhor tem um empenho muito grande com o esporte, com essa questão da sensibilidade com crianças com qualquer tipo de condição, autismo, TDAH, enfim. Isso aconteceu de forma natural? Porque quando a gente olha no primeiro mandato do senhor, o senhor dava atenção para esse setor, mas não tanto quanto agora. Como que aconteceu isso? Por exemplo, a questão do autismo entrou comigo numa caminhada de uma campanha eleitoral. Eu conheci uma mãe no nosso distrito de Vista Alegre, e ela hoje mora em Glória de Dourados. Ela chama Solange, e ela é mãe do Diego. E ela me reclamou, falou, olha, Robert, eu tenho que sair de Maracaju, aqui do distrito, para ir para Dourados para buscar um tratamento para o meu filho. E aí onde eu fui conhecer o autismo. E aí, consequentemente, estudei a respeito, busquei legislações e ajudamos a criar a Associação dos Autistas de Maracaju, que é a nossa AMAR. E hoje ela atende lá mais de 100 crianças em Maracaju. A gente, inclusive, aporta recursos todo ano através da nossa emenda impositiva e, consequentemente, isso acabou entrando na minha vida. Hoje tenho uma filha com TDAH, então, assim, ainda mais estou sentindo isso dentro de casa, essas situações onde dificuldades que muitos pais enfrentam, desde do apoio para buscar um tratamento psicológico, uma terapia ocupacional, uma fonoaudióloga, assim por diante. Então, a gente tem buscado pautar isso dentro do nosso mandato para que a gente possa desenvolver políticas públicas a favor dessa questão da inclusão. E aí isso acaba envolvendo também a inclusão social, porque eu sou muito
dessa situação que a gente tem que envolver a educação, com o esporte e com a inclusão social. Porque isso acaba trabalhando e desenvolvendo a cidadania como um todo. Onde aquela criança que às vezes não tem a condição financeira, de repente, praticar um esporte como o judô, ou para fazer um balé, ou ter um apoio como um reforço escolar, ou até um atendimento psicológico, como a gente faz hoje dentro do nosso projeto, a gente, através de ações como essa, acaba podendo proporcionar isso e, quem sabe, desenvolver futuros advogados, médicos, professores, para atender e desenvolver a nossa cidade de Maracaju. Maracaju hoje, Sidrolândia e Rio Brilhante, onde a gente já está com o nosso projeto também. Ô vereador, essa questão desse cuidado que o senhor vem tendo, né, com esse público, como que isso, de certa forma, o senhor vê a evolução? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, um projeto que é idealizado pelo senhor atende mais de 500 crianças, né, de Maracaju. Como que o senhor vê esse resultado, conversando com os pais e até mesmo vendo as crianças? Qual que é o principal retorno que o senhor tem disso? Hoje, um dos principais que a gente tem é a gente ter professores que dão aula dentro do nosso projeto, que são alunos das nossas primeiras turmas. Isso começou lá há 26 anos, numa varanda de um colégio, onde meu irmão começou com esse projeto, que é o projeto do judô, e, consequentemente, a gente foi se desenvolvendo. E aí, em 2014, a gente criou o Instituto Pequeno Cidadão, onde eu estava dando aula de judô. E aí uma menina falou assim, eu convidei ela para fazer aula, e ela falou assim, eu não gosto de judô, eu queria fazer balé. E aí onde me despertou essa situação que a gente podia fazer mais. E isso eu aprendi com a minha mãe, principalmente. Onde minha mãe, ela tinha um projeto com a igreja, num dos bairros mais carentes que a gente tem em Maracaju, que é o Egídio Ribeiro, lá conhecido como a Vila do Açúcar. E ela, todo final de semana, ia lá dar aula de tricô, ensinava as crianças a ler, escrever, e tinha um estudo bíblico também dentro desse desenvolvimento. E aí, consequentemente, isso veio para a nossa vida, coração, e hoje, tanto eu como minha esposa, meus filhos, meu irmão, a gente ama isso. E muitas vezes até a gente se questiona como que isso foi se desenvolvendo, porque uma vez o presidente do Sicredi lá de Maracaju, Emerson Perosa, até me questionou: por que eu estou abrindo em Sidrolândia? E eu falei que eu não sabia a resposta, que eu só sentia no meu coração que eu tinha que levar o projeto para lá, e hoje a gente já está há 3 anos lá. E esse ano a gente abriu o Rio Brilhante. E, consequentemente, isso a gente está podendo proporcionar a crianças que não tinham, às vezes, condição de pagar um balé particular ou uma aula de judô, a poder deslumbrar sonhos, onde estão podendo viajar para campeonatos tanto estaduais, nacionais e até internacionais. Então, realmente, mostra a nossa credibilidade, o nosso olhar, principalmente com quem mais precisa. E isso é uma das principais missões que a gente tem dentro do nosso trabalho e propósito de vida. Vereador, agora falando um pouquinho mais de política partidária, a gente viu um movimento bastante grande em torno da saída, né, do governador Eduardo Riedel do PSDB, indo para o partido da ex-ministra Tereza Cristina, senadora de Mato Grosso do Sul, PP. Muitos já estão se perguntando, né, qual vai ser o futuro dos vereadores do PSDB lá na Câmara Municipal, inclusive a do senhor. Olha, a gente tem um compromisso muito grande tanto com o governador Eduardo Riedel, nesse governo municipalista que foi criado, onde a gente vê realmente esse desenvolvimento nos 79 municípios, e da mesma maneira com o nosso futuro senador Reinaldo Azambuja, aí, onde realmente ele, através desse governo que ele começou, fez com que o nosso estado chegasse nesse desenvolvimento. E, consequentemente, isso a gente acaba analisando como um todo, vendo as possibilidades do que pode trazer politicamente para o nosso município de Maracaju e para o nosso estado. Hoje existe essas possibilidades da gente futuramente estar migrando tanto para o PL como para o PP ou outro partido, principalmente visando o que seja melhor para o nosso município de Maracaju. A princípio estou no PSDB, não posso estar saindo agora por conta da questão da janela partidária. No entanto, hoje o foco principal é a questão da nossa reeleição do governador Eduardo Riedel e da eleição do senador Reinaldo e, consequentemente, continuar esse desenvolvimento como um todo para o estado de Mato Grosso do Sul e nosso município de Maracaju. E isso, lá na frente, a gente vai estar analisando como um todo,
principalmente visando o que é melhor para a cidade de Maracaju. E independente do partido, né, vereador, o cuidado com a população é a mesma. Eu acho que hoje a população, de um modo geral, está analisando isso. A gente tem pessoas que têm, às vezes, se utilizam de determinados partidos para se conseguir eleger. Entendeu? A gente vê muito essa linha, questão de Bolsonaro, né? Aproveitaram esse nicho eleitoral, essa força que o Bolsonaro tem aqui no nosso estado de Mato Grosso, e aí a consequência disso, às vezes a gente não vê o resultado do trabalho. E aí hoje a população, eu acho que ela está analisando realmente não só a questão partidária, mas realmente o que esse, tanto vereador como prefeito ou deputado, está realmente entregando para o seu município, para a sua vida, para o desenvolvimento do nosso estado. Muito bem, eu conversei com o vereador Robert Ziman, do município de Maracaju. Vereador, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço o convite e convido vocês também para fazer uma visita para nós lá em Maracaju, tomar um café. E realmente a gente sempre está à disposição de vocês e para mim é uma honra participar aqui com vocês. Um forte abraço e que Deus abençoe. Nós que agradecemos. É o Jornal A Crítica, diretamente do Congresso dos Municípios.